Olá, pessoal. Nos bastidores da Doma de hoje, vamos conversar com o Leonardo Feitosa para ele explicar para nós a importância de se ter o domínio da Doma em qualquer profissão que você vá fazer que esteja relacionado com o campo equestre. Ninguém melhor que o Leonardo, que cursou uma faculdade de medicina veterinária, para dizer para a gente qual experiência ele teve. Vamos lá, Leonardo, conta para a gente. Vamos lá, pessoal. Tudo bem? Estamos aí mais uma vez. Bem, galera, assim, na verdade, tudo começou no Colégio Agrícola. Eu sou técnico em agropecuária também. E o cara que vai para o técnico agrícola e de repente quer se direcionar para trabalhar com cavalo, já tem que saber bastante de manejo, tem que aprender bastante de manejo. Mas a grande diferença mesmo deu quando eu entrei para a faculdade veterinária. Então, assim, antes mesmo de entrar para a veterinária, eu já mexia com cavalo, né? Já tinha formado no agrícola, já criava cavalo e, inclusive, já tinha domado alguns. Na faculdade, o fato de saber manejar cavalos, de já ter o dia a dia de manejo com cavalo, me fez uma diferença muito grande, né? Porque, claro, nas aulas práticas, a gente tinha que pegar os cavalos, conter, colocar num brete, e fazer toda a manipulação, todo o manejo necessário. Então, eu vejo hoje, presencio hoje muitos veterinários que têm uma qualidade técnica muito grande, aprenderam bastante na faculdade. Eu vejo isso muito nos estágios, com os estagiários, durante os eventos do quarto de milha, né? Então, como disse, eu sou juiz de competições e juiz de bem-estar animal. E eu vejo o pessoal que faz estágio com muita dificuldade de contenção, né? Então, assim, quando eu comecei, eu já me destaquei porque em todas as aulas que precisava fazer contenção, precisava do manejo do cavalo, eu já me voluntariava para ajudar, né? Eu já ia na frente, já precisasse laçar, precisasse pegar no cabresto. E isso me fez grande diferença com os professores. Então, naquela época, eu me lembro que uma professora do primeiro ano, né, já começou na chamada, leu o meu nome e já começou a me chamar de Feitosa naquela ocasião. E por que eu me destaquei? Porque realmente eu tinha esse manejo a mais, né? E aí, quer dizer, a gente está falando de faculdade, mas e quando você se formar? Que aí você, enquanto você está estagiando, enquanto você está como aluno, você não tem o compromisso de saber, porque na verdade você está aprendendo, né? Mas quando você se forma, aí as coisas já dificultam, né? O cara que entra para um área e não sabe nada de manejo, ele vai ficar na mão do peão, do tratador, né? Para fazer essas coisas para ele. E uma coisa que vai te trazer bastante prestígio dentro de um centro equestre é realmente você não depender dessas pessoas, você conseguir fazer sozinho. Claro que você vai ter colaboradores, né? Mas para te ajudar, mas é importante você saber fazer para você depois poder mandar fazer, né? Então, essa é uma diferença muito grande. E uma experiência interessante, essa foi a mais interessante dentro da faculdade, é que no meu quarto ano, a gente começou a ter cirurgia, né? A cadeira cirurgia. E naquela época, na minha faculdade, os alunos de quarto ano viajavam para uma fazenda, para várias fazendas, na verdade, ali na divisa do Estado do Rio com o Espírito Santo, e a gente ficava uma semana ali descornando boi, mexendo com cavalo, fazendo todo o manejo com grandes animais. E na faculdade nossa, naquela ocasião, a gente ainda mexia pouco. E aí, como que funcionava?
a faculdade pagava um micro-ônibus, pagava hotel e alimentação, quer dizer, era tudo pago para você ficar uma semana trabalhando no campo, e aí era combinado com as fazendas, deixava todo gado, cavalo separado, e aí dividia a turma em 4, né? E aí eu dei a sorte de cair na primeira turma, no sorteio, né? Então, naquela ocasião, a gente juntou o grupo de alunos e viajou para essa viagem de cirurgia que a gente falava. E lá eu me destaquei, né? Porque eu já tinha esse manejo com boi e com cavalo. E aí, né? Além de estar aprendendo todas as técnicas cirúrgicas, eu trabalhava como se fosse o capataz, o peão de verdade, para poder fazer essas contenções. Lógico que aprendi contenções novas, né? Mas aquele pega inicial eu já tinha. E aí o que aconteceu? Por eu ter me destacado, eu viajei todas as viagens. Era para eu ir em uma só, então o professor, naquela ocasião, me perguntou se eu teria vontade de ir nas próximas, e eu teria essa oportunidade, porque os outros alunos não tinham esse manejo. Então, ia chegar lá, ia ter dificuldade de ter alguém do grupo para fazer essas contenções, né? Ia ter que contar com alguém da fazenda que a gente fosse, e o professor não queria depender só disso. Quer dizer, aí já foi um grande passo, uma grande oportunidade de eu me destacar, né? Claro, contei com a sorte de ter ido na primeira turma, porque eu podia ter ido na última e isso não ia acontecer. Ele ia perceber o meu manejo a mais só no fim, aí não ia adiantar. Mas eu tive essa sorte. E aí, e no fim do ano, sempre tinha prova para monitoria de cirurgia, né? Então, eu, claro, me preparei para a prova, né? Estudei bastante e tal, e nessa prova eu passei. Então, no 5º ano, eu me tornei monitor de cirurgia. Bem, eu acho que o grande diferencial foi que, assim, tinha a prova escrita, claro que você tinha que passar, mas na hora da entrevista, eu acho que pesou bastante o fato de eu ter tido essa experiência, né? Então, viajei no ano seguinte mais 4 vezes ajudando na técnica cirúrgica de grandes animais, viajando para outras turmas. E eu me lembro que, na época, eu tive até o convite do professor titular de cirurgia para me tornar professor junto com ele. Mas, para isso, eu teria que fazer mestrado e tudo mais. Quer dizer, mas aí eu já fui fazer... Passei para o Exército, né? E, quer dizer, e esse professor Nelson, né? Ele, na ocasião, ele conhecia um coronel do Exército veterinário. E aí ele foi, eu falando que gostaria de estagiar e tal, e ele intercedeu e me colocou em contato com esse coronel. Comecei a fazer estágio dentro do Exército, e depois, quando eu me formei, eu entrei como tenente do Exército. E dentro do Exército também, esse manejo que eu já tinha me facilitou demais para todo o trabalho lá dentro. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, esse fim de semana, acabou de dar um curso só para estudantes de veterinária, né? Numa faculdade de São Paulo, e é um curso que a gente faz já há 5 anos. Tem pessoas que são bem urbanas, bem de São Paulo, que praticamente não tem contato nenhum com o cavalo. E o que é legal desse curso? Bem, a gente não foi lá para ensinar esse pessoal a domar cavalo, não é a ideia dele domar cavalo. Mas é importante que esse estudante de veterinária, de zootecnia, de agronomia, de gestão e equicultura, o próprio técnico em agropecuária, que queira realmente
trabalhar com cavalos, que esteja envolvido dentro de um centro equestre, precisa saber manejar cavalos. Ele precisa saber aonde estar, ele precisa saber se posicionar no caso de uma... Porque normalmente, assim, quando o cavalo é manso, beleza, fica tudo fácil, né? Agora, muitas das vezes, né, chega para você um cavalo que não é manso. E outra situação, muitas das vezes chega um cavalo que é manso, e se ele chega para você ou você é chamado, é porque aconteceu alguma coisa, né? Esse cavalo teve um acidente, esse cavalo está com uma cólica, e normalmente existe dor nessa relação. O cavalo está assustado, está ansioso, e às vezes ele se torna violento ou começa a ficar com essa ansiedade, se mexendo demais e tudo. E aí, nesse momento, é o momento que você precisa saber mexer um pouco mais com o cavalo para você conseguir se posicionar e se colocar de uma forma que não se torne perigoso para você e que você facilite o atendimento para esse cavalo, né? Então, o meu conselho para esses alunos, né? A gente, principalmente veterinário, que é o que eu tenho mais acesso, mas já tive aluno de todas as situações, e não se prenda a isso, né? Isso, na verdade, é para todo mundo que gosta de cavalo e que queira trabalhar com cavalo. No caso agora, a gente está dando esse recado para os alunos, né? E para os veterinários também já formados, né? Eu me lembro que eu tenho um amigo que formou comigo e foi começar a fazer... ele começou mexendo com reprodução e ele tinha muita dificuldade de manejo e ele, na época, ia um tempo comigo mexer para poder ter mais esse trabalho diário para conseguir se dedicar melhor ao que ele fazia. Agora, o principal, na verdade, é a dificuldade que você encontra nos áreas, porque cavalo não marca horário para ficar doente. Então, às vezes, um cavalo teve um acidente um dia de domingo, o cavalo teve uma cólica num feriado, no Natal, no Ano Novo, e às vezes não vai estar lá o colaborador da fazenda para te ajudar, e você vai ter que meio que se virar sozinho, né? E aí, nessas horas, você tiver que se virar sozinho e você não tiver essa mexida básica, o sucesso do seu atendimento vai estar prejudicado, né? Então, é mais ou menos por aí que a gente pensa. E assim, ainda existe... Então, falando um pouco para as meninas, né? Porque a minha esposa também é veterinária e passou por isso, porque ainda existe preconceito. As pessoas vão te testar, as pessoas vão te dar um pouco de dificuldade para ver o quanto você se sai daquilo, tá? E no momento que você se sai bem de uma situação de dificuldade, as pessoas vão te respeitar mais e vão te dar mais prestígio, e com certeza isso vai fazer diferença no dia a dia do seu trabalho, da sua profissão. Leonardo, você conviveu, é lógico, né, durante a faculdade com muitos alunos, alguns experientes, alguns com nenhuma experiência. Qual que eram as dificuldades assim que você percebia, né, que era notável assim nesses alunos que não tinham nenhuma experiência? Para a gente tentar identificar, porque nesse momento pode algum aluno estar cursando, tendo essa mesma dificuldade, para a gente tentar identificar essas dificuldades que eles... Então, a maior dificuldade é o medo do desconhecido, né? Então, tanto para a pessoa quanto para o cavalo. Então, vamos falar da doma, né? O cavalo normalmente chega com muito medo da gente. Então, está com medo de uma situação que ele não sabe o que vai acontecer. Então, a gente trabalhando um cavalo, ganhando a confiança, mostrando para ele que a gente não é um predador, ele passa a confiar e aí esse medo diminui ou acaba e as coisas acontecem com muito mais facilidade. E uma pessoa que não tem a lida, não conhece,
sobre comportamento de cavalo, vai ter medo também, né? Então, o que é importante? Que ele aprenda sobre comportamento, né? Não só para lidar, mas ele precisa saber sobre comportamento, que ele vai entrar no centro equestre, vai lidar com égua, com receptora, com garanhão, e esse conhecimento de comportamento, natureza e psicologia de cavalo vai fazer diferença para ele. Mas no manejo direto com o cavalo, é um medo do desconhecido. Ele não sabe como funciona. E aí, o que eu percebo é que a partir do momento que essas pessoas entram no redondel e têm a oportunidade de entender como funciona, entender como que ele deve se movimentar, onde ele deve pegar, em que posição ele deve ficar, se torna fácil, né? Então, na verdade, quando as pessoas ganham esse conhecimento, aquele medo que existia antes do desconhecido acaba. E aí as coisas se tornam naturais e você começa a trabalhar no dia a dia com as coisas fluindo muito mais fácil. Eu gostaria que você comentasse também, Leonardo, com relação às estruturas que um veterinário encontra para trabalhar, né? Às vezes ele é solicitado para ir num lugar que tem toda aquela estrutura, ao passo que em outros lugares não tem estrutura alguma, né? Exatamente. Aí é nesse momento que ele chega num lugar que não tem nenhuma estrutura, que ele vai ter que tirar as cartas da manga, né? Então, por exemplo, não tem um brete de contenção e ele precisa suturar um cavalo, ou não tem um brete de contenção e ele precisa palpar uma égua, né? Então, a gente tem aquele vídeo, né, que a gente usa uma porteira para fazer isso, né? Então, uso de corda, contenção com corda, né? Ou até uma contenção do cavalo para te ajudar, né? A gente vê, então estamos falando de alunos de veterinária, mas quantos alunos de veterinária hoje se tornam ferreiros, pessoas que vão trabalhar com ortopedia, né? Então, se você não tiver esse manejo, né, você não consegue pegar no pé nem numa mão, né? O veterinário, muitas das vezes, é chamado para diagnosticar uma claudicação, uma manqueira. Se ele não dá conta nem de pegar na mão no pé do cavalo, como que ele vai diagnosticar essa manqueira, né? Então, é importante que ele tenha essa pegada. Agora, a dificuldade grande é quando ele chega num centro equestre, num sítio, numa fazenda, qualquer que seja, que não tem estrutura viável. E aí isso pode piorar, porque não tem estrutura e ele teve que ir num dia de domingo ou num feriado, que é normalmente, né, foi o que eu falei, o cavalo não tem dia para ficar doente. E aí, se ele não tiver esse controle da situação, se não souber o que fazer, ele não vai conseguir atender esse animal e o sucesso do tratamento vai ser bem precário. E com relação às faculdades, né, Leonardo? Você tem dado cursos de doma para muitos universitários, né? E são cursos específicos que não são ministrados na faculdade, né? Um exemplo, contenção de cavalo, curso de doma mesmo. Então, é necessário a pessoa buscar um conhecimento à parte para já ir se preparando para o mercado, né? Nessa fase mesmo de estágio, né? Sem dúvida, porque, assim, normalmente na faculdade, os animais que são utilizados são animais mansos, né? Para poder aprender os procedimentos. E o que acontece é que, muitas das vezes, dependendo do tamanho da turma, não é todo mundo que consegue ver. Desculpa, não é todo mundo que consegue fazer, né? Então, normalmente o professor mostra e alguns alunos vão trabalhar e outros vão só ver o outro trabalhar, né? Mas eu percebo que é muito escasso ainda as aulas de contenção, as aulas de manejo direto, você pegar, tocar no cavalo, colocar um cabresto, jogar uma corda, né? Então, os alunos não saem preparados, a faculdade não prepara um aluno para isso. Normalmente, eles vão fazer isso nos estágios.
tá? Então, dependendo da onde você estagiou e do veterinário que você estagiou, você não vai sair preparado para isso, tá? Porque dependendo por exemplo, vai estagiar numa central de reprodução. Ali já tem pessoas que vão preparar os cavalos, preparar as éguas, os receptores, e você vai só ajudar o veterinário e estagiar ali naquele momento. Mas para você que sai da faculdade, né, o cara que sai da faculdade, ele vai pegar tudo que aparecer, né? Então, no início, ele vai trabalhar num sítiozinho, vai trabalhar numa fazenda, num cara que, de repente, não tem a estrutura que tem os hospitais e as centrais de reprodução, e é você que vai ter que se virar sozinho, né? Então, é importante que você se prepare, né? Mais bacana você se preparar durante a faculdade, que você é estagiário, porque depois, a hora que você cair no campo e que você recebeu o diploma e que você foi contratado para fazer, você tem que estar preparado para resolver. Como você falou, né? Durante o período da faculdade, você acabava, de certa forma, sendo o aluno predileto do professor, porque ele podia contar com você. E isso vale também para o profissional, né? A partir do momento que ele conclui a faculdade, ele tem um bom manejo, ele vai ser o preterido pelos proprietários dos aros, né? Vão poder contar com você, né? Sem dúvida. Eu posso dizer hoje, vou dar um exemplo, que é o exemplo do meu irmão. Meu irmão é técnico agrícola e hoje trabalha com ortopedia, com ferrageamento. Ele trabalha num Aras grande, né, um dos maiores Aras do Brasil, onde mais tem provas do Brasil, que é o Aras Rafaela. E ele casqueia todos os potrinhos que nascem lá. Eu posso te dar certeza absoluta, claro, a qualidade do serviço dele é muito boa, ele é metódico no que ele faz, mas o fato dele saber domar, e o Chico, que trabalha com ele também, saber domar, aumentou demais a probabilidade dele entrar nesse Aras e se manter nesse Aras. Por quê? Os potrinhos chegam chucros para ele casquear. E ele faz todo um trabalho de doma, né, de sensibilização, de forma que diminui os acidentes, né? Você não precisa pegar o potrinho na bruta, e esses potrinhos vão ficando manso. Quando chega na época de doma, eles estão muito bacanas, né? Então, ele faz um trabalho a mais e isso faz a diferença no dia a dia desse centro equestre, né? Então, eu já fui chamado, por exemplo, em Aras, para dar consultoria, em que eu fui trabalhar os veterinários, todos os colaboradores, né, para trabalhar com os potrinhos novos. Então, você imagina que, assim, você entra num Aras grande, que você pega um potro aí que vale 50 mil, 60 mil, 100 mil, que seja, sei lá, né? A variação de valores é muito grande. Mas você imagina um Aras que os colaboradores não sabem mexer com um potrinho e tem um acidente e perde um potro de 50 mil, né? Não seria muito mais barato ele mandar esse colaborador fazer um curso, né? Um curso, vem aqui, faz um curso nosso. Quer dizer, ele infinitamente vai ser muito mais barato, né? Quanto que está? Eu não lembro de cabeça quanto que está um curso presencial hoje. O presencial, com todas as despesas incluídas, está 2.327. Mas aí, mais o online. Aí tem online. Mas aí tem estadia, alimentação. Tá, mas ele vai, se ele for fazer o online e for fazer o presencial, ele não gasta 5 mil, gasta? Não, metade disso, menos disso. Não é um investimento, né? Então, e aí você imagina que aí às vezes o cara mexe ali naquele Aras e perde um potro. Vamos falar de um potro mais barato, um potro de 20 mil. Quer dizer, se ele investiu estou falando do proprietário, se ele investiu no funcionário ou o próprio veterinário investiu nele mesmo,
vai investir R$3.000, olha o quanto ele economizou, porque aquele acidente não vai acontecer mais. Né? Porque aquele acidente aconteceu por erro de manejo. Tá? Então, a partir do momento que o cara se preparou para aquele manejo e diminuiu a probabilidade de acidente, o investimento se pagou toda hora. Né? Então, e aí, voltando ao veterinário, é importante que ele... Quantas vezes eu fui questionado por ser juiz, né? E por um cara que montava cavalo. Só que aí, quando ele me questionava, eu tinha argumento para devolver. Assim como um veterinário precisa ter argumento, precisa saber fazer para poder mandar fazer. Né? Então, às vezes, o veterinário, eu sempre falo isso, né? Às vezes a pessoa, ele não precisa vir para, não, eu vou começar a domar cavalo. Não, não é a ideia. Ele precisa saber que é possível fazer de uma maneira sem violência, com paciência e tudo mais. Então, essa orientação vai ser dada dentro do Aras. O cara que vai sair daqui e vai para um Aras, ele sabe que é possível e sabe como fazer. Então, ele pode conduzir todo o manejo daquele centro equestre dessa maneira. Agora, se ele nunca fez, não sabe o que é isso, ele vai chegar lá, achar que aquilo ali é normal, porque normalmente o cara que também não teve oportunidade de aprendeu assim, faz e aquilo começa a se tornar natural para ele. Então, é importante que ele invista nesse conhecimento para que ele realmente possa fazer diferença em qualquer lugar que ele chegar. O legal é se o estudante consegue fazer, e aí ele vai começar já a se destacar nesses estágios, e muitas das vezes, que também foi o que aconteceu comigo, né? E quando eu fui estagiar no Exército, e fiz um ano de estágio, e quando eu me formei, o comandante daquele quartel, que já me conhecia, já sabia que eu tinha conhecimento daquela seção, na época eu assumi a seção de ferradoria, ele foi lá e falou, não, eu quero o Feitosa, e foi lá e intercedeu para que eu me tornasse membro da equipe. Então, no fim de 1998, eu me formei em dezembro, e em 27 de fevereiro de 99, eu estava dentro do Exército empregado como oficial. Né? E o que fez toda a diferença? Foi porque lá no estágio eu já me mostrei diferente. Né? Lá na faculdade eu já me mostrei diferente. Então, esse manejo me ajudou demais. Por exemplo, outra coisa, eu sou inspetor da BQM. O que é inspetor da BQM? É aquele cara que registra os potros, né? Faz a carteira de identidade. Você precisa resenhar esse potro, ver pelagem, ver todas as situações para que você coloque no registro. Tá? Quantas vezes eu cheguei num Aras que o cara não sabia pegar um potro, né? Que é o cara que só tratava da égua, dava comida e tal, limpava a cocheira, mas na hora de pegar o potro ele não sabia. E aí eu tinha que ir lá e pegar. Porque senão o que eu ia fazer? Voltar embora. Você acha que o proprietário daquele Aras ia me chamar de novo? Não ia. Né? Porque vai ter o cara falar, não, eu só vim para resenhar. Tudo bem. Grosseria, machuca ou vai, é o que a Catarina está falando, ou vai na grosseria, machuca o potro, né? E claro, o cara não tem obrigação nenhuma de fazer isso, né? Tem que chegar lá e tem que ter alguém para ajudar. Tá, mas o que vai fazer a diferença para você ser chamado de novo é você ter esse manejo de conseguir realizar o serviço. Então, na verdade, são várias situações que isso acontece e que o cara que sabe mexer, que sabe ter todo esse manejo, vai se destacar. Ele vai ter algo a mais do que os outros. Muito legal essas informações. Bom, então você que está nos acompanhando agora, o objetivo hoje do nosso programa foi explicar que a doma
não é exatamente para quem quer domar um cavalo. Então, se você assistir desde o início, você vai ver que esse manejo todo é bem abrangente, serve para todas as atividades que exigem contato direto e até mesmo indireto dos equinos, né, Leonardo? É isso aí. Tá, joia. Muito obrigado, Leonardo, então, por sua participação. E você que está nos assistindo agora, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, não deixe de deixar seu comentário lá embaixo, tá? E dá um like, É isso aí. se está gostando, dá um like que o objetivo nosso é trazer mais conteúdos, mais conhecimentos para vocês. Mais uma vez, Leonardo, agradecendo a sua participação. Valeu, obrigado, pessoal. Tamo junto aí. E dá o like que o Emerson falou. Ativa o sininho lá para que você receba as notificações dos nossos novos vídeos. Tá bom? Obrigado, pessoal. Grande abraço. Tamo junto. Valeu.